Olá, concurseira, olá, concurseiro, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikowski, estou aqui para dar sequência aos temas de direito constitucional necessários para a sua aprovação no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Agora de cabelo cortado, como disse para vocês na aula passada, faria um corte de cabelo, né? Não mudou muita coisa, não ajuda muito, mas agora está a promessa cumprida, né? Até inclusive, dois colegas nossos aqui, o Davi e o Paulo, pegaram o vídeo, fizeram uma montagem e apresentaram para todo mundo do Aprova, um vídeo comigo de cabelo de trancinha, sabe? Cabelo de menina, cabelo black power, cabelo, enfim, estilo emo, né? Dizendo como eu apareceria nessa aula. Eu não tenho coragem de mostrar o vídeo aqui para vocês, mas fica registrado o meu voto de protesto aí contra o Davi, contra o Paulo. É coisa de moleque, sabe? Os dois nunca namoraram, é verdade, eles nunca namoraram, assim, enfim, puberdade, tá ali, cheio de energia, é complicado, aí ficam gastando tempo com isso, tá bom? Bacana, eu até recomendaria o perfil deles, mas no Facebook não vale muito a pena, não vai perder tempo lá, tá bom? Então vamos dar uma olhada na disciplina agora, né? Na aula passada a gente foi até o artigo 46, na perspectiva do legislativo. Falei contigo sobre o 44, 45 e 46. Só relembrando, o 44 diz que o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único diz que cada legislatura terá duração de 4 anos. 45 diz que a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. E cada território elegerá 4, né? 46, também diretamente, diz que o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos e a representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3. Cada senador será eleito com 2 suplentes e aí valeu, acabamos, né? Estas disposições que foram vistas inclusive de maneira mais assim intimista, a partir de um desenho, de um gráfico que foi analisado. E ele inclusive será necessário em alguns momentos daquela confecção, para que a gente compreenda o artigo 47 que está no seu edital também. Salvo disposição constitucional em contrário, quer dizer, salvo quando a Constituição disser o contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Então, a gente não pode confundir este maioria de votos na presença de maioria absoluta de seus membros. Há um cálculo matemático aí a ser feito neste dispositivo que aplica-se ao processo legislativo, principalmente. Então, lembre-se que para que sejam dadas as decisões, para que sejam aprovadas as leis, por exemplo, na Câmara ou no Senado, via de regra, precisam estar presentes, aliás, sempre estarão presentes na sessão, maioria absoluta dos membros. Mas a decisão em si será dada por maioria dos votos. Antônio, não entendi. Então vamos pensar da seguinte maneira. A partir do Senado Federal, que é mais fácil calcular, já que trata-se de um órgão do Legislativo com menos, né, parlamentares. O Senado Federal, a gente viu na aula passada, ele é formado por 81 senadores. Ele tem 81 senadores. Considerando que maioria absoluta é um coeficiente que quer dizer mais da metade do total, a gente entende que para que seja iniciada a discussão no Senado Federal, por exemplo, a gente precisa ter naquela sessão, naquele dia, 41 senadores. Por quê, Antônio? Sim, mais da metade do total. Quanto que é o total? 81. 81
divididos por 2 é igual a 40,5. Mais da metade de 40,5 é 41. Esse número aí é muito importante, né? No âmbito do Senado Federal, as leis não são aprovadas se não houver na sessão pelo menos 41 senadores. Porque se não fosse essa previsão, eu poderia, num determinado dia, na presença de 3 senadores apenas, aprovar uma lei por voto de 2. Ah, não, tinha 3. 2 votaram a favor, a lei está aprovada. Sim, mas aí com que legitimidade, né? 2 só votaram a favor. Então, para que o negócio seja melhor discutido, devem estar presentes na sessão maioria absoluta, quer dizer, no âmbito do Senado, 41, já que maioria absoluta é sinônimo de mais da metade do total. Agora, na presença da maioria absoluta, a decisão é tomada por maioria dos votos, salvo disposição em contrária. Então, quer dizer, salvo disposição em contrário, melhor dizendo, quer dizer que neste dia que estávamos para aprovar uma lei, com 41, a gente vai aprovar a lei por quantos? Maioria dos votos. Então é o mesmo cálculo agora. 41 divididos por 2 dá 20,5. Maioria é 21. Beleza? Essa é a matemática por detrás do artigo 47. É claro, eu não acho que vai cair a matemática, mas você tem que compreendê-la. Pode cair, contudo, da seguinte maneira. Sempre as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Não, não é sempre, porque tem um salvo disposição em contrário. Tem situações nas quais exigem-se outros números para a aprovação da lei. Tá? Não vem ao caso também porque elas não estão no seu edital, mas só saiba que tem aí a possibilidade de exceção. Também pode cair salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria absoluta dos membros, presente a maioria na sessão. Não, aí inverteu-se, né? Maioria de votos por maioria absoluta. Não é assim. Então quer dizer, para começar a brincar, tem que ter na sessão mais da metade do todo. E as decisões em si se dão aí por mais da metade dos votos presentes naquele dia. Para fazer um cálculo envolvendo a Câmara de Deputados, a gente pode ir para, né, daí talvez um pouquinho mais complexo, mas que seja, vamos fazer aqui para deixar esse negócio bem redondinho. Então, a Câmara de Deputados, ela tem hoje no Brasil 513 deputados. Lembrando que nenhuma unidade da federação pode ter menos do que 8 ou mais do que 70. Né? A lei complementar é que vai definindo os números por estado e somando todos chegamos a 513. Pois bem, quanto que é mais da metade de 513? Mais da metade de 513, vou fazer o cálculo aqui, ó. 513, manter a cor certinho para visualizar você. 513 divididos por 2 é igual a 256,5. Mais da metade disso é 257. Então quer dizer que para começar a brincar, lá na Câmara dos Deputados, eu preciso ter presentes na sessão 257 membros. Ah, mas faltou um, não dá para começar com 256? Não, não dá. Não dá. Não dá. Tá? Mas neste dia, a decisão vai ser tomada por quantos? Né? Por maioria dos votos. Então, 257 divididos por 2, fazer a conta aí, eu não ia falar, mas estou usando uma calculadora. 257 divididos por 2 dá 128,5, mais da metade disso é 129. Tá?
Veja, não precisamos decorar os números, né? A não ser os números totais da casa, porque se você for chamado a fazer um cálculo, você já sabe aqui como proceder. Sem dúvida alguma, já sabe como proceder. Beleza? Show de bola! Vale muito, muito a pena você estar atenta a esta matemática aí que a gente analisou. Este é o artigo 47. Depois você tem lá na parte do Poder Legislativo, artigo 44 a 47 e o 59. O 59, assim, tá, é muito tranquilo e eu vou fazer uma leitura de acordo com ele, tá? Apenas de acordo com ele, você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Vamos para o artigo 59. O artigo 59 fala sobre o processo legislativo. Processo legislativo. Diz ele que o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Então, não há necessidade de entender qual é o procedimento destas espécies normativas aí. Quer dizer, a gente não precisa saber tudo de emenda. A gente não precisa saber tudo de lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução. A gente tem que apenas saber que, de baixo para cima, resolução, decreto legislativo, medida provisória, lei delegada, lei ordinária, lei complementar e emenda à Constituição compreendem aquilo que a gente chama de processo legislativo. Eu falo isso porque o procedimento para a confecção de uma emenda está lá no artigo 60, que não está no seu edital. O procedimento para a confecção de uma medida provisória, por exemplo, está lá no artigo 62, que não está no seu edital também. Então a gente não vai estudar como se faz a emenda, a lei complementar, a lei ordinária, a lei delegada, a medida provisória, o decreto legislativo e a resolução. Mas a gente apenas vai compreender que a resolução, o decreto legislativo, a medida provisória, a lei delegada, a lei ordinária, a lei complementar e a emenda à Constituição fazem parte de um processo legislativo. Contudo, para não esquecer, porque tem bastante espécies aí mencionadas, eu vou rapidamente dizer o que cada uma faz. Tá? A emenda à Constituição, ela vai atualizar a Constituição Federal. Então, quer dizer que sempre que eu quiser mudar a Constituição em algum dispositivo para fins de acrescentar algo, retirar algo, eu faço uma emenda à Constituição. Faço uma emenda à Constituição, tá? Agora, como é... Antônio, eu estou muito curioso para saber como é que você faz uma. Eu não vou trabalhar aqui com você, mas dá uma olhada no artigo 60, sabendo que não cai na sua prova, tá? Leis complementares e leis ordinárias. Olha, estas são as que normalmente há por aí. Nas milhões, né, milhares de leis que há no Brasil, a maioria esmagadora é lei complementar e lei ordinária. A diferença entre elas é que a lei complementar ela é mais difícil de ser aprovada. Ela é mais difícil de ser aprovada. Diz a Constituição que uma lei complementar é aprovada por maioria absoluta. Ah, entendi, Antônio. Então, para aprovar uma lei complementar, tem que ter mais da metade do total? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Agora, mais difícil de ser aprovada do que uma lei ordinária, que é a lei, assim, típica no Brasil. Normalmente as leis que há por aí são leis ordinárias. O procedimento de confecção delas é um pouquinho mais fácil, tá? De ser realizado, mas como eu disse, não precisa saber para a prova como é detalhadamente esse procedimento. As leis delegadas. As leis delegadas. Como é que se fazem as leis delegadas? O que são leis delegadas, né? Melhor dizendo. Olha, essa daqui não existe uma no Brasil. Por quê? Porque a Constituição estabeleceu um procedimento para a elaboração delas que é um tanto quanto estúpido, você já vai entender por quê. Diz o procedimento da lei delegada que o presidente da República, caso queira fazer uma lei, ele pode pedir autorização para o Congresso. Ele chega lá para o Congresso,
deixa eu fazer uma lei sobre tal matéria? O Congresso diz, deixo. Aí ele vai e legisla. Só que ele não usa essa lei delegada, por quê? Porque ele tem a medida provisória. A medida provisória é um ato normativo que parte da caneta dele, presidente. Ele, presidente, vai lá, faz a medida provisória. Ele redige um texto e pau, tá valendo. Tá valendo como se lei fosse. É verdade que depois a medida provisória será analisada pelo Congresso Nacional, né? Pode ser aprovada ou não, mas saiba que ele, presidente, faz a medida provisória de cara. Ele faz assim, na presença de dois requisitos que são muito subjetivos, que são relevância e urgência, e CREL faz a medida provisória, tá? E aí o decreto legislativo e a resolução. Vejam, as resoluções materializam, como regra, aquilo que a Câmara de Deputados e o Senado Federal fazem. Tá? Por exemplo, a Câmara dos Deputados vai autorizar a instauração de processo contra o presidente da República. Ele faz por resolução. O Senado Federal vai julgar o presidente no crime de responsabilidade. A decisão é materializada por resolução. Decretos legislativos aí são vários, né, de várias espécies, tem várias hipóteses de criação deles, não interessa tanto. Mas você tem que saber, isto sim, tá? Que emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções fazem parte de um processo legislativo. Sem querer se envolver tanto com como se faz, né? Tem que saber isso que aí está. Mas uma que a prova tem tudo para trocar é o que está aí no parágrafo único. Veja, está escrito que uma lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Então quer dizer que a gente vai fazer uma lei destas mais difíceis de serem aprovadas para explicar como serão feitas outras leis. Como é que a gente vai redigir a lei? Como é que a gente organiza artigo, parágrafo, título, capítulo, escreve de que maneira? Então, é um manual de como fazer as leis. Este manual de como fazer as leis será feito na forma de uma lei complementar, que é uma lei mais difícil de ser criada. Eu corto a ponta do meu dedinho se a prova não vai botar lei ordinária. Disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Tá? Atenção, hein? Atenção. Ou então ela vai colocar neste processo legislativo mecanismos normativos que não estão aí presentes, porque são assim de menor monta, né? Por exemplo, portarias. Processo legislativo compreende a elaboração de emendas, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e portarias. Não, não são portarias. Então, instrução normativa. Não. Não. Instrução normativa não faz parte de um processo legislativo. O processo legislativo compreende a elaboração de emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução. E você entendeu que quando eu falo resolução, decreto legislativo, medida provisória, lei delegada, lei ordinária, lei complementar e emenda à Constituição, eu quero que você entenda que elas fazem parte de um processo legislativo e memorize. Por isso que eu estou falando várias vezes emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto e resolução. Tá? Cuidado com esse negócio. Não vai me perder uma questão aqui. Não perca a questão aqui, hein? Aqui é memorização, beleza? E aí, Zé Fini, né? Acabou não tem mais o que falar de legislativo, já que todos os aspectos do seu edital foram abordados. A gente já falou aqui sobre a parte de artigo 44, 45, 46, muito tranquilamente, isso foi visto lá na aula passada. Aqui a gente revisou, viu o 47 e o 59. Então, findo o executivo, findo o legislativo, a gente tem que falar um pouquinho do poder judiciário. Creio que vale muito a pena a gente começar a analisá-lo. Poder judiciário que vai para o tema número 6. Então, rapidinho aqui, vamos lá colocar poder judiciário, tá? Item 6. Poder judiciário. Vejam, na parte de poder judiciário, o seu edital quer
testá-lo nos seus conhecimentos relacionados ao artigo 92 até o 100. 92 até o 100. É importante, a gente vai gastar algumas boas aulas aí nesses artigos, mas a gente vai começar com justamente o artigo 92, que trata da organização do Poder Judiciário. Então, indo a ele. Veja, eu poderia pegar aqui o artigo 92 de cara e ler com você, para que você entenda quais são os órgãos do Poder Judiciário. Mas tal como eu fiz lá no Legislativo, eu creio que seja importante a gente primeiro desenhar o Poder Judiciário e depois conferir no artigo. E o Judiciário está estruturado da seguinte maneira. Existe uma justiça estadual que julga aquelas causas que não foram reservadas aí para outros ramos do Poder Judiciário. Quer dizer, a Justiça Estadual tem uma competência residual, ela vai julgar tudo aquilo que já não foi reservado para outro. Ao lado da Justiça Estadual, temos a Justiça Federal, que vai julgar basicamente as causas de interesse da União. Tem muito mais, evidente, mas também não cai no seu concurso, né? Temos uma Justiça do Trabalho, não cai no seu concurso o que ela faz, tá? Agora, que ela é órgão do Poder Judiciário, isso claro que cai. Temos uma Justiça do Trabalho, que julga a relação de trabalho. Temos uma Justiça Eleitoral, que julga aquelas causas eleitorais. Inclusive, a gente chegou a dar uma olhada em uma, lá na aula 4, no final, eu falei sobre a impugnação de mandato eletivo. Você se recorda, se não se recorda, volta na tua anotação e atente para o fato de que a impugnação ao mandato eletivo vai ser distribuída ante a Justiça Eleitoral, no prazo de 15 dias a contar da diplomação, instruída a ação com provas de corrupção, abuso do poder econômico ou fraude, e ela tramita em segredo de justiça e responde o autor na forma da lei se temerário de manifesta má-fé. Cuidado com o artigo 14, parágrafos 10 e 11, tá? Ao lado da Justiça Eleitoral, nós temos a Justiça Militar. Os crimes militares serão basicamente julgados por ela. Aí a gente sobe um grau, a gente sobe aqui mais um grau, e encontra aquilo que chamamos de tribunais de segundo grau. O negócio vai adiante ainda, tá? Mas por enquanto vamos ficar aqui desta maneira. Vejam, acima da Justiça Estadual, temos um Tribunal de Justiça. Em Belo Horizonte tem um Tribunal de Justiça, sem dúvida alguma. Ele é o órgão de segundo grau aí da Justiça Estadual. Acima da Justiça Federal, temos um Tribunal Regional Federal. Tá? Esses tribunais regionais federais não estão em todos os estados, mas são organizados aí por regiões, o próprio nome diz, né? Depois, acima da Justiça do Trabalho, temos o Tribunal Regional do Trabalho, e acima da Justiça Eleitoral, temos um Tribunal Regional Eleitoral, né? Esses são os tribunais de segundo grau. Agora, acima do TJ e do TRF, nós temos o Superior Tribunal de Justiça. Pelo amor de Deus, não vai me dizer Supremo Tribunal de Justiça. Olha, não creio que a banca faça, mas ela pode fazer. São órgãos do Poder Judiciário, Supremo Tribunal de Justiça. Não. Superior Tribunal de Justiça. Ao lado dele, acima do TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, nós temos o Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Tribunal Superior do Trabalho. Depois temos o Tribunal Superior Eleitoral aqui, e aqui o Superior Tribunal Militar. Antônio, entre a Justiça Militar e o Superior Tribunal Militar não tem nada? Via de regra não. Tá? Pode criar, pode não criar, não vem ao caso. Agora, acima de todos está o Supremo Tribunal Federal. Agora sim, Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal é a cúpula do Judiciário brasileiro, é o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. Beleza? E lembre-se também que há um outro órgão aí do Judiciário brasileiro, que é o Conselho
Nacional de Justiça. Ele não entra nesse organograma, porque ele não tem competência para julgar, né, a pessoas, não vem tanto ao caso entender isso daí, só entenda que ele não está nessa pirâmide, tá? Então aí nós temos os órgãos do Poder Judiciário. Esses órgãos do Poder Judiciário estão mencionados de maneira assim mais fria no artigo 92, que está lá no seu edital. São órgãos do Poder Judiciário, inicialmente o Supremo Tribunal Federal. Confere? Sim, Supremo Tribunal Federal. Também são órgãos do Poder Judiciário o Conselho Nacional de Justiça, que foi incluído aí pela Emenda Constitucional 45 de 2004, não precisa decorar isso, tá? Tá aí, ó, Conselho Nacional de Justiça. Mas além do Conselho Nacional de Justiça, temos no Brasil o Superior Tribunal de Justiça. De fato, tá lá ele, Superior Tribunal de Justiça. Não é Supremo Tribunal de Justiça, né? Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. Tá? Depois, quem mais a gente tem? Os Tribunais e Juízes do Trabalho. De fato, Tribunais e Juízes do Trabalho. Além disso, temos, segundo o texto constitucional, os tribunais e juízes eleitorais. Sim, vimos, estão aí, tribunais e juízes eleitorais. Mas não bastasse, nós temos também os tribunais e juízes militares. Sim, eles estão aí mencionados, tribunais e juízes militares. E por fim, segundo o artigo 92, temos os tribunais e juízes do Estado e do Distrito Federal e territórios, que estão aqui mencionados. Tá? E aí acabou o Poder Judiciário nesta organização. Apenas lembre-se destes dois parágrafos. Aqui tem uma chance alta de cobrança. O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. Então quer dizer que Supremo, STJ, TST, TSE, STM e CNJ, eles têm sede na capital. Vejam, estes daqui em amarelo, eles têm sede na capital. Eles todos têm sede na capital. Agora, pegadaça. Não esqueça que o Supremo Tribunal Federal, parágrafo 2º, e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Então não esqueça que agora estes daqui, ó, apenas têm jurisdição em todo o território nacional. Eu disse assim para você. O CNJ, ele não entra no organograma porque ele não tem jurisdição, ele não julga casos concretos, por isso ele está fora do organograma, mas está dentro do judiciário e tal qual os que estão em amarelo têm sede na capital federal. Agora, os que têm jurisdição em todo o território nacional são os que estão aí em vermelho. Tá? A prova ela pode perguntar assim: o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores e o CNJ têm jurisdição em todo o território nacional? Não, não. Eles todos têm sede na capital, mas quem tem jurisdição no território nacional são apenas os que estão aí em vermelho. Minha amiga, meu amigo, não esquece disso. Obrigado, um grande abraço, nos vemos lá na próxima aula.